Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Vocês não fazem ideia do quanto eu me estou a conter para não me descozer sobre o dia em que eu estou a gravar este episódio. Porque eu estou a gravar este episódio com uma antecedência tal que eu nem vos conto. Mas olhem, acordei constipada, acordei a espirrar, não sei, estou a gravar isto de manhã, já dei uma consulta, é facto, mas não sei o que é que se passa comigo. É um péssimo dia para eu estar aqui a gravar com esta voz de constipação e com pausas para assoar o nariz, que vai acontecer certamente. Porém, é o dia que dá. É o dia que dá, por razões que não vou dizer ainda, mas tenho a certeza que no próximo episódio eu já vou ter muitas novidades para vos contar sobre o meu fim de semana prolongado, espero eu. E para já, pronto, não tenho grandes coisas para vos dizer, para além do que já disse no episódio anterior, tendo em conta também o dia em que eu estou a gravar isto, que é extremamente próximo ao dia em que gravei o episódio anterior. A modos que é isto, portanto não tenho muito mais para vos trazer. Enfim, mas posso confessar também, já agora, que eu estava um pouco reticente com o feedback do episódio anterior, que, by the way, se não ouviste, devias ir ouvir, por ser assim um tema mais pesado, mais difícil de gerir, mas foi muito bom saber que este episódio foi tão bem recebido nas vossas casas, tão bem recebido nos vossos ouvidos, acima de tudo. Por isso, obrigada pelo feedback que me foram deixando sobre o episódio e obrigada por continuarem aqui depois desse episódio super pesadão. Pesadão, mas ainda assim importante. Isso foi uma das coisas que mais me disseram quando me escreveram feedback sobre isto, que de facto é um episódio necessário, ainda que seja um tema pesado, é um episódio necessário. Posto isto, vamos ao que realmente importa e à razão pela qual eu sei que vocês estão aqui hoje, que é a vida secreta dos outros casais. Eu prometi-vos que vos trazia uma confissão, uma pergunta, uma inquietação, uma questão sobre um ouvinte, ou um seguidor, ou uma seguidora, e é exatamente isso que vamos ter aqui hoje, por isso, bora lá. Então, antes que eu me esqueça, lembrar também que eu vou deixar na descrição do podcast um link, como sempre faço, onde vocês podem colocar estas questões anónimas ou deixar confissões sobre a vossa vida ou a vida dos outros, quem sabe. Estou a brincar, estou a brincar, estou a brincar. Estou a brincar. Sobre a vossa vida, para que eu possa trazer-vos então histórias e refletir sobre essas mesmas histórias à luz da psicologia. Que é isso que vamos fazer hoje e que foi isso que um ouvinte ou uma ouvinte deixaram no link e que vamos ler agora. Então diz assim: Olá Inês, não te trago uma confissão, mas sim uma pergunta, que também está válido. É para isso que aqui estou, portanto, perguntas são bem-vindas. Estou com o meu namorado há 3 anos. Vivemos juntos e trabalhamos juntos. Estamos sempre no mesmo sítio e partilhamos tudo, desde reuniões à rotina do dia a dia. É uma boa relação, ele é querido e damos-nos bem. Mas o desejo já não é o que era. Olho para ele e gosto do que vejo, mas não me apetece. Sinto que perdemos aquele clique inicial. Será que é por estarmos sempre colados? Isto é normal? Como é que se volta a ter vontade quando a pessoa está sempre connosco? Ok, portanto, temos aqui uma relação de 3 anos, vivem juntos, trabalham juntos, a relação é boa, partilham coisas boas, mas também partilham tudo, na verdade, né? Reuniões, rotina. Ok, ele é querido, dão-se bem, o desejo já não é o que era. Olho para ele, gosto do que vejo, mas não me apetece, será que perdemos o clique inicial? Ok. E será que é porque estão sempre juntos, não é? Ok. Então, vamos começar pelo início. Esta pergunta do é normal. Eu diria que esta é a pergunta mais feita a psicólogos de sempre. E a resposta é sim, é válido que te sintas dessa forma e é normal que isto esteja a acontecer, tendo em conta também o contexto atual da vossa relação, o contexto que nos trazes no fundo. Porque se pensarmos bem, o desejo sexual é uma dimensão da nossa vida que precisa de espaço para existir e espaço para crescer. No fundo, precisa de. Este espaço também representa esta dose de mistério, de novidade, de adrenalina, que na verdade é extremamente importante para manter o interesse e a excitação nas nossas mentes, o desejo nas nossas mentes.
Mas gostava também de vos trazer esta perspectiva de que isto é uma coisa que já falei imenso nas minhas redes sociais, mas que acho sempre importante reforçar, que existem dois tipos de desejo sexual. Existe aquele que é espontâneo e que surge em qualquer altura e em qualquer lugar. Surge no carro, surge no cinema, com os pais em casa, sem pais em casa, o que é muito típico também das relações mais recentes e até das relações mais adolescentes, vá, ou de jovens adultos nos seus early twenties, em que o desejo é extremamente espontâneo, é extremamente, onde tudo é novidade, a outra pessoa é o centro da nossa vida, há um medo muito grande de perder e também uma vontade muito grande de estar com a pessoa e, portanto, este desejo espontâneo, que muitas vezes anda de mãos dadas até com a fase da paixão intensa, é muito mais frequente. Mas com o passar do tempo e à medida que as relações se vão tornando mais maduras, que vamos conhecendo aquela pessoa de uma forma mais profunda, o desejo vai se transformando e vai se tornando num desejo responsivo, que é o desejo que surge como resposta a um estímulo específico. Ou seja, ele é responsivo porque ele responde, por exemplo, a um toque, uma carícia, um filme que esteja a passar na televisão. E, portanto, como é uma resposta a um estímulo que precisa de existir em primeiro lugar, não surge em qualquer altura ou em qualquer lugar. Surge, na verdade, quando nós, como agentes ativos desta nossa relação, não é? Nos disponibilizamos a sentir esse mesmo desejo e até procuramos que ele surja na nossa vida. Portanto, aquilo que acontece no desejo espontâneo é que primeiro sentimos desejo e depois excitação, e aqui a excitação seria a representação fisiológica do prazer, portanto, aquilo que acontece no nosso corpo, fisicamente, e no responsivo, ao contrário, primeiro nós disponibilizamos a essas sensações de prazer, a essa representação fisiológica, e só depois é que o desejo, que é um processo muito mais cognitivo e que acontece muito mais como processo da mente, vai surgir. E por isso, quando nós estamos numa relação, ainda por cima uma relação de 3 anos, uma relação já estabelecida, já longa, quando estamos sempre com essa pessoa, principalmente havendo estes 3 anos de estabilidade, há uma tendência natural para que esse desejo vá deixando de ser espontâneo e passe a ser mais responsivo. Não significa que o desejo tenha desaparecido, significa só que ele se transformou numa coisa diferente. Ele surge apenas quando tu te disponibilizas para as sensações fisiológicas de prazer, para as sensações que o corpo está a sentir, para a excitação, no fundo. Deixem dizer-vos também que nós romantizamos muito esta questão do desejo espontâneo e romantizamos esta fase da paixão, de que viver constantemente nesta adrenalina da paixão é maravilhoso, e muitas vezes, até quando essa fase vai diminuindo e vai dando lugar a outras coisas que também são muito úteis e importantes numa relação, como o amor, a estabilidade, o conforto, a intimidade, a rotina também e o aborrecimento, vá, também são muito importantes na relação. Quando isso começa a ser mais uma constante, há uma tendência para achar que a relação tem que terminar. E há muitas pessoas que vivem a sua vida assim, atenção, não todas, mas muitas vivem a sua vida assim, que é, por isso é que há muitas pessoas que estão sempre a saltar de relação para relação, que é a fase da paixão termina, há uma substituição de certos fatores por outros, a adrenalina, a novidade, o mistério são substituídos pela estabilidade, o conforto, hum, sei lá, e a calmaria, e isso faz com que a pessoa pense que se calhar o meu lugar já não é aqui, vou-me embora e vou passar para outra situação de adrenalina, para outra paixão. Mas a verdade é que viver constantemente nesta fase da paixão não seria sustentável para nós a longo prazo. Nós não sobreviveríamos enquanto espécie se só dessemos atenção à pessoa por quem estamos apaixonados. Nós precisamos de dar atenção a outras coisas que também são importantes para nós e para a nossa vida, seja isso a nossa carreira, a nossa saúde, os nossos amigos, a nossa família. E por isso é que esta fase tem que terminar. Ou abrandar, vá, também não precisa de terminar, pode só dar lugar a outras coisas, ficar adormecida. Gosto mais dessa expressão. E atenção que, tendo em conta que este casal está sempre junto, trabalha junto, vive junto, é ainda mais natural que essa paixão possa diminuir mais cedo, essa chama vá, possa diminuir mais cedo e que vá dando lugar a outras coisas. E diminuindo também vá
tendo impacto, obviamente, no desejo sexual, na vontade de ter relações sexuais. E atenção que esta questão do casal estar sempre junto é bastante mais comum do que nós possamos pensar, porque ainda que seja uma enorme coincidência que o casal trabalhe junto, ou não, porque há muitos casais que se conhecem no trabalho, mas tendo em conta também ah, o século XXI, não é? E o 2025, a verdade é que há muitos casais que, não trabalhando junto, fazem teletrabalho. Este pós-Covid trouxe-nos o teletrabalho com grande força. E há muitos casais que, mesmo não trabalhando na mesma empresa ou no mesmo lugar, que trabalham na mesma casa e vivem na mesma casa. E, portanto, isto não é uma questão assim tão incomum quanto possamos pensar. No entanto, eu queria também trazer-vos uma ideia que me parece muito importante, que é esta ideia de que pessoas diferentes têm um desejo sexual diferente. Há pessoas que têm naturalmente mais desejo do que outras e está tudo bem com isso. E na verdade, a mesma pessoa pode também ter diferentes níveis de desejo sexual consoante a fase da vida em que está, ou a fase da relação em que o casal está, ou a fase do ciclo menstrual, ou a fase de outra, tendo em conta a fase de outras oscilações hormonais que possam ocorrer no nosso corpo. Portanto, estas diferenças também precisam de ser contextualizadas, também precisamos de olhar para o facto de que vocês podem ser duas pessoas que têm desejo sexual diferente, e atenção que o início de uma relação em que há este fogo todo da paixão e esta chama super acesa, nem sempre é representativo destas diferenças que podem existir no funcionamento erótico destes vários membros do casal. Muitas vezes a fase da paixão não é de todo representativa daquilo que é o nosso desejo sexual em níveis, com muitas aspas, normais. Normais para nós, vá. Para além disso, existem também outros fatores que podem fazer diminuir o desejo e que eu acho que é importante trazer para este caso, porque ainda que me pareça que a diminuição do desejo possa estar aqui mais ligada a questões biológicas, ou seja, tu podes ter um desejo simplesmente diferente do desta pessoa, ou então questões relacionadas com um desejo espontâneo versus um desejo responsivo, tendo em conta também a fase da relação em que se encontram. A verdade é que também é importante nós explorarmos aqui alguns fatores que podem fazer diminuir o desejo sexual, como a toma de medicamentos, como por exemplo a pílula, que na verdade não é fator obrigatório na diminuição do desejo, mas que também pode ter esse impacto. Ou seja, o que eu quero dizer é, há muitas pessoas que tomam a pílula e que não sentem qualquer impacto, há outras que tomam a pílula e que sentem esse efeito secundário, portanto, enfim, existe para todos os gostos, não é fator obrigatório, mas pode ter de facto esse impacto. O facto de sermos pessoas mais ansiosas ou de estarmos a passar por uma fase de maior ansiedade ou até de maior tristeza, de luto, de depressão, se estamos também mais estressados, mais cansados, o que aumenta o nosso cortisol, que é a hormona do stress, e que é bastante incompatível com o desejo sexual, mas ainda assim útil para nós, atenção, o cortisol é muito, muito importante também para o nosso dia a dia. Se, por exemplo, estamos a fazer consumos excessivos, seja de álcool, de tabaco, outras substâncias, açúcares, outras substâncias que têm um impacto no nosso sistema nervoso central, podem também ter um impacto no desejo sexual. A desigualdade nas tarefas domésticas também, o que me parece bastante relevante nesta história. Eu não sei se a pessoa que me enviou esta mensagem é ou não uma pessoa do género feminino, mas as mulheres, aquilo que nos dizem os estudos, isto são dados que eu não tirei isto do ar, isto existe mesmo. As mulheres fazem 3 vezes mais tarefas domésticas do que os homens, ainda em 2025, 2024 no caso. Portanto, apesar de os estudos nos dizerem que há uma percepção errada por parte dos homens sobre a distribuição das tarefas em casa, a verdade é que as mulheres ainda fazem 3 vezes mais tarefas domésticas e ainda gastam 3 vezes mais do seu tempo pessoal para as tarefas domésticas quando comparadas com os homens. E eu sei que isto pode parecer um dado que não faz grande sentido aqui para o tema que estamos a falar hoje, mas a verdade é que ninguém sente desejo sexual por uma pessoa que vê como um filho ou que trata como um filho, ou alguém que precisa do nosso cuidado, da nossa atenção, sabem? Portanto, quando um casal partilha as responsabilidades, sejam elas domésticas ou não, há uma maior tendência para a intimidade, a conexão e, obviamente, como consequência, maior desejo. O desejo precisa de contexto. Isto é uma coisa que muitas mulheres não têm na sua relação, o contexto para a relação sexual. Haver intimidade, conexão, sentir aquela pessoa como parceira, como parceria e não como alguém que depende do nosso trabalho doméstico ou da nossa orientação ou da nossa organização para viver,
sabem? Isto é super, super importante quando nós falamos em desejo sexual. Pode não ser o caso, obviamente, mas deixo a reflexão que também pode ser útil. Posto isto, voltando à questão que foi feita por esta ouvinte ou por este ouvinte, como é que se volta a ter vontade quando a pessoa está sempre connosco? E a minha sugestão é, tem aqui várias, mas a primeira seria criar distância. Eu não estou com isto a dizer para inventarem jogos, fingirem-se distantes emocionalmente um do outro, não é de todo isso. É se calhar voltarem a olhar um para o outro de um lugar novo. No primeiro episódio, nós falamos sobre a importância de sentir saudades através, por exemplo, da atenção que damos a outros planetas da nossa galáxia, a atenção que damos, por exemplo, passar mais tempo com amigos, familiares, outras pessoas que também são importantes para nós, porque isto abre espaço para que sintamos falta da outra pessoa, da pessoa com quem estamos, e abre espaço para que queiramos passar mais tempo com ela, no fundo, tempo de qualidade, de preferência. E a verdade é que o erotismo, ou seja, a nossa mente erótica, que na verdade é aquilo que sustenta o desejo, também vive dessa surpresa e dessa saudade. E para uma chama continuar a arder, nós precisamos de lhe dar oxigênio. Se nós tirarmos o oxigênio à chama, se nós fecharmos a chama, ela vai apagar. Portanto, uma chama precisa de oxigênio. E essa distância saudável, o criar espaço para as saudades, é o oxigênio que muitas vezes esta chama precisa para continuar a arder. Não sei se vocês conhecem aquela série Modern Family. Eu acho que sim. Eu acho pouco provável que não saibam que série é. Eu pessoalmente não adoro. Não adoro. Irrita-me um pouco quando eles falam para a câmara, tenho que dizer. Não me cancelem, por favor. Irrita-me que eles olhem para a câmara e falam para a câmara. Mas de vez em quando até acho piada e pronto, nunca vi a série até ao fim. Acho que nunca vi a série também seguida, episódios seguidos, mas de vez em quando apanho na Fox Comedy, na Star Comedy, desculpem. E, e fica a ver. E há um episódio que já apanhei várias vezes, em que há um casal, que é o Phil e a Claire, que todos os anos, no dia dos namorados, se encontram num restaurante como se não se conhecessem, como se fossem desconhecidos. E nesse jantar, portanto, eles jantam juntos, e nesse jantar eles flertam como se não se conhecessem. No fundo, estão ali a cortejar-se, vá um ao outro como se não se conhecessem. E eventualmente, obviamente, né, até se envolvem sexualmente. E isto é muito giro porque eles são de facto casados, eles são um casal, mas aquilo que eles fazem neste dia dos namorados, eu acho que eles fazem isto todos os anos, acho que havia um episódio em que eles fazem referência a isso, é muito giro porque neste dia eles conseguem ver-se um ao outro, ou seja, eles conseguem ver o parceiro ou a parceira com este olhar novo, como se fossem completos desconhecidos, saem da rotina e do papel que fazem na vida um do outro enquanto marido e mulher e conseguem ver-se como se um desconhecido se tratasse. E este novo olhar como outra pessoa veria o nosso parceiro ou a nossa parceira, pode ser muito excitante e esse novo, pode trazer até de novo esse desejo espontâneo à relação, esse novo olhar, essa nova percepção. Ver a nossa pessoa num outro contexto que não estamos habituados a ver, pode trazer coisas muito importantes, muito interessantes. E tendo em conta que vocês trabalham juntos e vivem juntos, vocês já viram muito do contexto que existe na nossa vida e que muitas vezes nós, na verdade, vivemos muito à volta dele, que é o casa, trabalho, trabalho, casa. Vocês já viram a outra pessoa nesses contextos e, portanto, se calhar ver noutros diferentes pode ser importante. Não só criando distância, sei lá, deixa-me ver como é que esta pessoa é quando sai com os amigos, deixa-me sair com ela e com os amigos dela. Ou então, deixa-me ver como é que esta pessoa é a flertar com uma desconhecida, faz de conta, não é? Portanto, o trabalhar este erotismo na relação também pode ser muito importante. Faz sentido isto ou não? O que é que vocês acham sobre isto? Depois digam-me nos comentários sobre que estratégias é que vocês já implementaram na vossa relação para que a chama continue a arder. Vou ter muita curiosidade de ler sobre isso. Uma outra sugestão seria, obviamente, também comunicarem sobre a diminuição deste desejo. Eu acredito que o teu namorado já tenha percebido que existe esta dificuldade, mas eu diria que ainda assim é importante vocês compreenderem isto juntos. Ou seja, quais é que são os teus limites
ou seja, os limites que se enquadram nesta diminuição e quais é que são as necessidades dele. Existe sequer um problema? Isto que tu descreves é um problema na vossa relação? Ele identifica isto também como algo que precisa de melhoria na vossa relação? Será que é possível chegar a um consenso entre estes teus limites e as necessidades dele? Eu tenho muita curiosidade em relação a isto, porque às vezes nós trazemos esta. Agora eu vou abrir todo aqui um parênteses que acho que também é muito importante, que é importante lembrar que nós não temos direito ao sexo. O sexo não é um direito. Não é como se de repente, estando numa relação, tu lhe devesses a relação sexual. Eu não sei se tu és uma mulher, reforçando aqui esta ideia de que eu não sei o género desta pessoa, mas muitas vezes as mulheres carregam esta crença de que precisam de corresponder às expectativas sexuais do parceiro ou da parceira, que muitas vezes nem sequer existem, é uma coisa da nossa cabeça, e que, ou seja, que havendo a mínima vontade por parte do parceiro ou da parceira, ou até havendo uma ereção, se for o caso, que às vezes até a ereção existe por variedíssimas razões, que elas têm que corresponder a essa ereção, ou que corresponder a essa vontade, corresponder com sexo. E isto é particularmente problemático e vem desta herança geracional que nós aprendemos e carregamos, de que o nosso papel no sexo é satisfazer quem temos ao nosso lado, senão a pessoa vai embora da nossa vida. E muitas vezes ouvimos isto é tão problemático, que é, se não lhe dás em casa, ele vai procurar fora. E isto fica-nos de tal forma no pensamento que carregamos esta crença de que, havendo uma ereção ou havendo a mínima vontade, nós temos que corresponder. E porquê é que trago esta questão? Porque acho que é importante comunicar, e agora até estou aqui a ler outra vez a pergunta. De facto, não há aqui referência sobre o que é que este namorado pensa sobre isto. Porque isto é uma questão que tu me trazes como tua. Ou seja, é uma boa relação, ele é querido, damos-nos bem, o desejo já não é o que era, olho para ele e gosto do que vejo, mas não me apetece, sinto que perdemos aquele clique inicial. Será que é por estarmos sempre colados? Ou seja, não percebo se isto é um problema para ele também, se já comunicaram sobre isto ou não. Mas acho que é importante fazerem-no. Comunicarem, perceberem se de facto há limites barra necessidades que não estão em harmonia e equilíbrio e se sentirem até que estão, que isto é uma coisa que é ok para os dois, está tudo bem. Nós também precisamos de desconstruir esta ideia de que o casal tem que estar sempre a fazer sexo, sabem? Tipo, eu faço sexo todos os dias com o meu namorado. Ok, mas fazes todos os dias com o teu namorado há quanto tempo? Há 10 anos? Se calhar isso não é muito realista, ou não está a acontecer na grande maioria das relações. Sabem? Estão a perceber o meu ponto? Eu acho que sim. E por fim, diria que é importante, para além de dedicarem, como já falamos, tempo a outras coisas e pessoas fora do relacionamento, dedicarem também tempo à relação, fora da rotina de trabalho e da rotina de casa. Porque nós temos tendencialmente maior desejo sexual e clique com a pessoa quando fazemos coisas diferentes, quando estamos felizes, quando estamos menos tensos, menos estressados, quando estamos com a pessoa com quem gostamos, de quem gostamos e com quem estamos. Quando estamos com a pessoa com quem estamos e de quem gostamos, noutros ambientes, sabem? Quando vamos fazer uma escapadinha de fim de semana, quando vamos experimentar um restaurante novo, quando vamos fazer uma aula de tchá-tchá-tchá, sabem? Uma coisa diferente. Acho que trazer essa novidade de uma forma mais tranquila à vossa relação também pode fazer aqui o clique e a chama voltar a arder um bocadinho mais forte. E são estas as minhas sugestões. Depois conta-me como correu. Quero muito saber como é que isto correu. Pode ser? Faz sentido? O que é que acrescentariam aqui como sugestão para este casal? Quero saber. Digam-me nos comentários que eu vou ler todos e depois também vos digo alguma coisa. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Diverti-me imenso a gravar este episódio. Sinto que falei imenso neste episódio, ainda que me pareça que não vá ser demasiado longo, acho que vai ser mais ou menos na linha dos outros dois. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar nos comentários não só as vossas reflexões, e obviamente as vossas partilhas sobre este tema, mas também de partilhar as vossas histórias no link que eu vou deixar na descrição do episódio e na descrição do podcast, para que eu possa obviamente continuar a trazer este conteúdo para vocês, se for um conteúdo que vocês gostem. Se não gostarem, também me digam para que eu possa ajustar. E pronto, é isto que tenho para vocês. Espero que tenham gostado. Fico a aguardar as vossas reflexões. Obrigada por me ouvires e beijos!